A história que você vai ouvir agora é sobre um Brasil em que votar não era garantia de escolher. Um Brasil em que o poder, muitas vezes, valia mais do que a vontade popular. É a história da chamada República Velha, um período em que fazendeiros poderosos, acordos secretos e disputas silenciosas moldaram os rumos do país, enquanto a maioria da população quase não tinha voz. Imagine o final do século XIX. O Brasil acabava de deixar para trás o império, a coroa e os títulos de nobreza. A escravidão tinha sido abolida pouco antes, e o país parecia pronto para começar uma nova fase. Muitos pensavam que, com o fim do reinado, finalmente chegaria um tempo de liberdade e participação popular. Na prática, porém, o que surgiu foi um sistema novo só no nome, mas que manteve muita coisa antiga: a concentração de poder e os privilégios de poucos. A República foi proclamada com discursos de mudança, mas rapidamente caiu nas mãos de grupos que já eram fortes: grandes fazendeiros, chefes locais e famílias influentes. Esse período ficou marcado pelo domínio dos estados mais poderosos, principalmente São Paulo e Minas Gerais. A famosa expressão que muitos aprenderam mais tarde descreve bem o que acontecia. Era o tempo da política do café com leite, quando os presidentes se revezavam entre esses dois estados, como se o país inteiro fosse apenas palco de um acordo entre poucos. E o voto o voto existia, mas era bem restrito. Mulheres, analfabetos e a maior parte da população ficavam de fora. E mesmo entre os que podiam votar, o voto era aberto, o que facilitava a pressão e o controle. Chefes políticos locais, os famosos coronéis, mandavam na região e influenciavam o voto. No interior, era comum que as pessoas dependessem desses chefes para ter trabalho, proteção ou qualquer serviço. E essa dependência se transformava em troca política, apoio em troca de favores, votos em troca de promessas. Esses coronéis tinham terras, riqueza e muita influência. Sua palavra era lei em muitos lugares. Eles decidiam quem seria eleito para os cargos locais e empurravam seus candidatos para cargos maiores. Assim, a política se transformava numa grande rede de favores e acordos silenciosos. Era uma engrenagem. Lá na base, os votos controlados alimentavam o poder lá em cima. Enquanto isso, o país passava por grandes transformações. O café era o principal produto, trazendo muita riqueza para São Paulo. Portos se enchiam, cidades cresciam, a imigração aumentava. Trabalhadores de fora chegavam ao Brasil em busca de oportunidades, ocupando o lugar deixado pelos antigos escravos nas lavouras. Mas ao mesmo tempo, a desigualdade era enorme. A riqueza circulava entre poucos, enquanto a grande maioria vivia sem direitos, sem acesso à escola e sem participação política. As cidades começaram a mudar. Ruas eram abertas, avenidas surgiam, bondes circulavam. O Brasil queria parecer moderno aos olhos do mundo, mas por trás desse cenário ainda existia pobreza, exclusão e decisões tomadas longe do povo. A República Velha tinha uma cara elegante, mas um coração cheio de velhos hábitos. Só que nem todo mundo aceitava essa situação calado. Em várias partes do Brasil, surgiram movimentos de contestação. Soldados, trabalhadores urbanos e sertanejos questionavam a ordem estabelecida. Revoltas eclodiram, mostrando que o país não era tão pacífico quanto os discursos oficiais diziam. No sertão, comunidades se uniram em torno de líderes religiosos em busca de justiça. Em cidades litorâneas, marinheiros se revoltaram contra os maus-tratos. Nas capitais, grupos protestavam contra as fraudes eleitorais. O país estava dividido entre os que mandavam e os que eram mandados. Ao mesmo tempo, novas ideias circulavam pelo mundo: direitos, participação popular, trabalho organizado. Jornalistas e estudantes começavam a discutir o que era democracia de verdade, e até que ponto a República Brasileira realmente representava o povo. A imprensa teve um papel importante nisso, divulgando críticas e denúncias. O sistema eleitoral era marcado por fraudes e manipulações. Muitas vezes, a eleição era só uma confirmação do que já tinha sido decidido em salas fechadas. O poder era passado de acordo com interesses regionais e acordos entre elites. O voto, que deveria expressar a vontade do povo, era enfraquecido por práticas que transformavam a democracia numa fachada. Mas por que esse sistema durou tanto tempo? Porque ele atendia aos interesses de quem estava no topo. Os grandes fazendeiros se beneficiavam das políticas, os coronéis mantinham seu controle local. Quem estava fora dessa estrutura tinha pouca força para mudar o quadro. Sem participação, sem direitos garantidos, sem educação para todos, o povo seguia à margem. No entanto, o acúmulo de tensões fez o sistema começar a rachar. Crises econômicas, a queda no preço do café, disputas entre os estados, o crescimento das cidades e o surgimento de novos grupos sociais mudaram o cenário. Trabalhadores urbanos começaram a se organizar
e as cidades se tornaram centros de debate. As vozes antes silenciosas começaram a ecoar com mais força. O descontentamento atingiu também os militares, que se sentiram excluídos das decisões e passaram a questionar o domínio civil. Esse ambiente, somado ao desgaste do modelo de poder, levou ao fim da República Velha e à chegada de uma nova fase, marcada por rupturas e mudanças profundas. O que fica desse período é a imagem de um Brasil que se dizia república, mas que ainda estava aprendendo o que isso realmente significava. Um país onde o poder valia mais que o voto. Ao mesmo tempo, é um Brasil em movimento, que aos poucos vai encontrando caminhos para incluir mais gente, mesmo que através de conflitos. Essa história ajuda a gente a entender por que ainda hoje falamos tanto sobre participação, democracia e voto consciente. A República Velha funciona como um aviso. Uma república só de nome não é suficiente. É preciso que ela seja republicana de fato. E agora eu deixo uma pergunta para você refletir e comentar aqui embaixo. Você acha que hoje o voto realmente vale mais do que o poder? Ou ainda temos resquícios daquele tempo em que poucas pessoas decidiam por todos? Sua opinião é muito importante para a gente entender como o passado conversa com o presente. No próximo vídeo vamos caminhar para o momento de ruptura, que encerrou a República Velha, e entender como novas lideranças chegaram ao poder, com discursos de mudança que abriram espaço para um novo modelo cheio de promessas e também de controvérsias. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sininho para não perder nada. Obrigado e até a próxima.